irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Eu estou te cumprimentando, te desejando a paz do Senhor. Que a paz de Cristo esteja no seu coração, que haja alegria no seu coração, que haja saúde no seu corpo. Acima de tudo, tenha a certeza da salvação e o gozo do Espírito Santo em você. Nesta oportunidade, eu quero ler para vocês um texto. Depois dessa leitura, obviamente, vou fazer uma oração, mas quero que você preste muita atenção, que isso é um texto tão simples, tão curto, tão pequeno, que pouco se fala nas igrejas, mas é uma coisa decorrente da vaidade, decorrente do julgamento, coisa que é pecado para nós ficar julgando os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Você vai prestar atenção e você vai entender muito bem. E se há aí, onde você está me ouvindo, alguém incrédulo no sentido ainda de não ter se rendido a Cristo Jesus, aproveite neste momento para entender como é que a palavra de Deus recomenda que vivam os servos de Deus. E aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus Cristo, que vai falar agora no texto. Então prepare o seu coração, porque eu vou ler lá em Lucas, onde eu já tenho lido alguns textos para vocês. Vou ler em Lucas, no início do capítulo 13. O assunto aqui, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, é arrepender-se ou perecer. Veja bem, arrepender-se ou perecer. Então diz assim a palavra de Deus, preste muita atenção, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, que os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, com alegria e paz no coração, nos voltamos a Ti em oração, para Te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, para Te agradecer pela vida, pela saúde, pela paz, pela salvação, pelo perdão, para Te agradecer por esse momento propício, meu Pai, em que podemos falar à Tua igreja, numa palavra simples, numa palavra objetiva, obviamente uma meditação para que as pessoas possam pensar, raciocinar e entender o que a palavra de Deus nos diz, como é o comportamento do cristão exatamente, porque infelizmente, Senhor, a igreja, claro que não todos, mas na sua maioria, estão vivendo como o mundo vive, usando das mesmas prerrogativas e pecando nos mesmos detalhes. Talvez não em pecados de grande monta, mas em pecados
que quase não são notados por quem não se apercebe. Mas para ti, Senhor, pecado é pecado, não tem tamanho. E tu sabes, Senhor, que o nosso desejo, como pastor da tua igreja, como cuidador do rebanho que colocaste aos meus cuidados, é ensinar, Senhor, que a tua igreja viva com dignidade na tua presença, que te adore em espírito e em verdade, e que te sirva em santidade, que ande em santidade de vida. Eu te peço isto agora e te agradeço e peço a unção do teu Espírito para explanar a tua igreja. E peço que o teu Espírito complete, Senhor, na mente de cada um, aquilo que eu não alcançar com as minhas palavras. Obrigado, Senhor. Te peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, quero apenas dar uma notícia que recebi hoje, antes de começar a falar, para o pessoal do Jardim Primavera, principalmente, a mamãe, a irmã Terezinha, mamãe do diácono Fabiano, recém-convertida e recém-batizada, mas que estava no hospital para fazer uma cirurgia, já passou pela cirurgia, está passando bem e já está em casa. Logo, logo estará lá conosco na igreja, talvez domingo já, para participar da ceia. Amém? Isso é uma notícia que eu não costumo dar pelo telefone, mas é uma notícia alvissareira. Eu fiquei feliz com saber essa notícia, falei com ela pessoalmente. Então, queridos, quer dizer, pessoalmente, pelo Zap. Então, meus amados, vamos entender o que Deus me tocou nessa palavra, porque eu passei por uma experiência muito difícil, quando ainda era novo, recém-casado, há 50 anos atrás, recém-casado, e entre os 3 filhos que nós tivemos, uma nasceu com um hemangioma, que é uma mancha roxa, e que naquela época não havia cura para isso, tinha que deixar aquela carne vermelha toda desaparecer, apodrecer, por assim dizer, virar pus, cicatrizar, cair aquela pus aí até sair todo aquele pedaço, para depois então ser como ela foi, passado por cirurgia. Então ela perdeu uma parte superior do lábio e um pedaço do nariz, e depois foram 15 cirurgias que ela foi fazendo ao longo do tempo até ficar perfeita, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Mas aconteceu uma coisa interessante nessa época, é que as pessoas da igreja, coitadas, hoje eu tenho até pena, na época fiquei triste, obviamente, simplesmente criticavam, a boca miúda. Poxa, deve ter algum pecado, alguma coisa errada para nascer uma filhinha com esse problema. E aquilo entristecia, E o que é que acontece? Acabou que a ex-esposa esfriou na fé por causa disso, não quis ir mais na igreja, e realmente foi uma luta muito difícil. Só muitos anos mais tarde que ela voltou à igreja. Mas isso acontece quase que diariamente. As pessoas se julgarem mutuamente uns aos outros. O que é pecado? A palavra de Deus diz: não julgueis uns aos outros. Não julgueis para não ser julgados. Temos que nos julgar a nós mesmos. Aí sim, aí é válido. Está lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a ceia. Então ele diz: examine-se a si mesmo. Examinar é nos julgar a nós mesmos. Podem compreender isso? Isso sim, isso é viável, isso é importante.
Isso devemos fazer, mas não é julgar o semelhante nosso, é julgar a nós mesmos. Há tipos de julgamentos necessários, que é com relação, por exemplo, ao exemplo que alguém dá, a vida que a pessoa, os frutos, né, que a pessoa produz na sua vida. A Bíblia diz: pelos seus frutos conhecereis. Claro, você vê uma pessoa devassa cometendo pecado à vontade e ela dizer que é crente, você não vai nem acreditar. Isso é o óbvio. Mas entre os irmãos, não havendo provas, não havendo conhecimento, não havendo notícia de qualquer coisa, não julguemos. Se estiverem errados e for algo realmente condenável, converse com a pessoa. Se necessário for, vá com a pessoa, o pastor. Mas cuidado com o julgamento. Então vamos entender aqui que Jesus, o próprio Senhor Jesus, veja bem, ele estava dando ensinamentos e ele disse assim: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Eram galileus, preste atenção, nascidos na Galileia, ou que viviam na Galileia, judeus, portanto, que a Galileia pertencia à nação judaica, né? E Pilatos, cruel que como era, certa feita, galileus que estavam oferecendo, judeus, né? Estavam oferecendo sacrifícios, não está dizendo aqui que eram crentes, não. Galileus, pelo que estavam praticando ali, ainda eram da religião judaica. Mas eram tementes a Deus, porque os judeus eram tementes a Deus. Eram não, acho até que ainda são no sentido de religião judaica, e não no sentido de país. Mas o que é que acontece? Eles estavam ali oferecendo sacrifícios e Pilatos com seus soldados chegou e matou eles e misturou a carne e o sangue deles com a carne dos animais que estavam sacrificando. Então olha o que Jesus diz para as pessoas que estavam comentando isso, preste atenção. Ele diz assim: naquela ocasião e tal, chegaram ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse, preste atenção: vocês pensam que esses galileus eram mais poderosos do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Olha só, a primeira imagem, eles, se eram crentes ou não, não sei, se eram judeus, provavelmente devem ser judeus. Normalmente quem interrogava muito a Jesus eram os fariseus, eram os judeus da seita farisaica. Fariseus, saduceus interrogavam muito a Jesus. Então achavam que porque eles foram sacrificados por Pilatos, foram mortos por Pilatos e misturados seus corpos, seu sangue ali com os animais que estavam sendo sacrificados, achavam que eles eram mais santos, que eles eram, sabe, mereciam honra. Olha a colocação que ele faz. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido estas coisas? Desculpa que eu inverti as coisas. Eles achavam que porque eles foram maltratados assim e mortos dessa forma, é porque eles eram muito pecadores. É porque eles eram mais pecadores que os outros. Olha, eles mereceram, porque eles eram mais pecadores que os outros. Isso é uma forma de explicar. Jesus disse que não é assim. Ele ainda disse o seguinte, presta bem atenção.
Então Jesus lhe disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Ou seja, eles não eram mais pecadores que os outros. Pecadores todos nós somos. Mas quem sabe eles eram arrependidos de seus pecados ou estavam ali fazendo sacrifício por temor a Deus, porque fazia parte da religião judaica deles. Digo a vocês que não eram. Porém, se não se arrependeram, se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ele quis dizer o seguinte: vocês que estão julgando e que estão achando esquisito, vocês sim, é que se não se arrependerem, vocês também perecerão. Claro que não quer dizer exatamente que perecerão da mesma forma. Quando Jesus fala de perecer, via de regra está se referindo a ir por inferno. Vocês serão condenados se vocês não se arrependerem dos seus julgamentos, da sua maneira de ser. É assim que Jesus estava colocando. E veja a continuação, porque Jesus continuou falando. Havia um outro acidente que tinha acontecido, que também morreu várias pessoas, que foi lá no poço de Siloé, lá nesse poço de Siloé, onde Jesus, certa feita, realizou um milagre, ajudando um aleijado a pular dentro do poço, dentro da piscina, para ser curado. Veja bem, esse aleijado não conseguia cair dentro da piscina para ser curado, que havia ali um misticismo, achando que quando o anjo vinha, mexia as águas e simplesmente o primeiro que caísse no poço era curado. Está registrado na palavra, só que isso era um misticismo. Não quer dizer que era verdadeiro. E Jesus curou aquele aleijado que estava ali há não sei quantos anos, querendo cair na piscina, e disse: olha, quando eu vou me jogar, outros já foram na minha frente. E Jesus curou ele. Nesse lugar, que é o poço de Siloé, tinha uma torre, e essa torre, certa feita, caiu. Não sei se ele apodreceu, eu não sei. A verdade é que ela caiu. E ao cair, vários que estavam ali morreram. E aí Jesus faz alusão a isso para dizer a mesma coisa que ele já tinha dito antes. Olha, presta atenção. E quanto àqueles 18, foram 18 que morreram, quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Quer dizer, o povo pensava, principalmente os fariseus, saduceus, pensavam que se eles foram atingidos pela torre, uns não foram, outros foram, é porque eles eram mais pecadores. Não faça esse julgamento. Eu vou traduzir isso para um assunto mais atual, para uma forma mais conhecida. Tem uma enchente que está acontecendo muito isso, e a água derruba uma casa e uma família morre. Alguém pode julgar: esses coitados viviam em pecado, eram pessoas problemáticas, por isso que mereceram isso. Não pense assim. Não pense assim. Às vezes Deus está permitindo isso para dar exemplo a outros. Nós não podemos julgar as pessoas dessa forma. Então Jesus usou esses dois exemplos. O primeiro que o povo citou, que foi o caso dos galileus que foram sacrificados junto com seus sacrifícios por Pilatos. O segundo foi de um acidente da torre que caiu e matou 18, não sei quantos ficaram vivos, porque não sei quantos estavam lá, mas a Bíblia diz que matou 18. Então Jesus disse: vocês acham que eles eram mais culpados que os outros? E olha o que ele termina dizendo: e vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Olha só que situação. Se as pessoas que vivem julgando os outros, se as pessoas que vivem com disse-me-disse na boca,
com murmuração, olhando a vida das pessoas para julgar. Não é pecado você olhar as pessoas e observar o comportamento das pessoas. O pecado é julgar. Não julgue. Tenha respeito pelo seu semelhante, ame o seu semelhante. Se ele precisa de ajuda, você ajuda. Se ele precisa de conselho, você dá um conselho, mas não julgue. Via de regra, você deve orar por todos aqueles que você pensa que estão mal. É assim que um cristão deve se comportar. Então a lição para hoje é essa. Você é um cristão. Você frequenta uma igreja. Você é parte da igreja. Você é um membro da igreja. E dentro daquele contexto de que você não deve desejar o seu semelhante, que você não quer para você, ou seja, amar o seu próximo como a si mesmo, não julgue as pessoas ao seu redor. Trate com respeito e elas também te respeitarão. Se tem afinidade, trate com carinho e eles também serão carinhosos com você. Ah, mas eu vi isso, vi aquilo. Ore por essa pessoa. Peça a Deus, Senhor, tem misericórdia daquela minha irmã ou daquele meu irmão. Ajuda, abençoa. Se é uma coisa grave, converse com a pessoa. Se necessário for, veja bem, se necessário for, não fique focando com outros. Leve ao pastor. Mas uma coisa é certa, não julgue. Porque se você não se arrepender desse julgamento, quem vai perecer no fogo é você. É o que Jesus está dizendo. Se vocês não se arrependerem, vocês é que também perecerão. É Ele que diz. Não sou eu que estou inventando. Não me culpe. Podem compreender isso? Olha, Deus é maravilhoso. Deus nos ama. Ele sabe que temos defeitos, temos, vamos dizer, fraquezas na carne, porque o pecado habita na carne. Temos desejos carnais perniciosos, mas tenha domínio próprio. Raciocínio, meu Deus, isso que eu estou pensando não agrada ao Senhor, então está repreendido esse pensamento. O diabo coloca pensamentos, pessoas colocam coisas. Olha, eu todo dia recebo ataques. Eu sou capaz de dizer para vocês que eu recebo ataques de manhã à noite. Mas Deus tem me dado saúde espiritual principalmente. E eu não me incomodo com os ataques. Eu faço como Paulo, procuro me fortalecer nesses ataques. Como é que eu procuro me fortalecer? Ficando firme na minha fé. Não julgo. Não julgo. Muitos já saíram das nossas igrejas, muitos também já voltaram. Há poucos dias, um casal que saiu da nossa igreja soltando fogo pelas ventas, desculpem da colocação, fez malcriação, falou contra mim no Facebook, fez o que quis. E eu tive que excluir da igreja com ordem do bispo, obviamente. O dia que saiu, outras pessoas disseram, meu Deus, parecia que estava endemoniado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Há poucos dias apareceu lá na igreja. E eu os honrei, o casal estava lá. Eu estava de saída, eu não pude ficar até o final. Passei por eles, bati no ombro assim, cumprimentei, disse, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Não sou melhor do que ninguém não, irmãos. Apenas procuro me firmar na fé. E procuro dar o exemplo, eu sou pastor. Podem compreender isso? Quando eu digo eu sou pastor, não é para me vangloriar, não. É para dizer que eu tenho obrigações. E a minha obrigação é essa, é dar o exemplo, é ensinar. Ensinar o que a Bíblia ensina. Essas coisas você não aprende em qualquer lugar, não. Pode compreender isso? Então vamos fazer uma oração para encerrar. Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai, nos voltamos a Ti novamente em oração, não só para Te agradecer por essa palavra que trouxeste aos nossos corações,
mas também para te pedir, Senhor, ajuda-nos, perdoa-nos, abençoa-nos e ajuda-nos a andar em santidade. Abençoa os teus filhinhos, abençoa a tua igreja, Senhor. Esteja espalhada por onde estiver. Não estou falando só do rebanho que eu pastorei, não. Estou falando da tua igreja de uma forma geral. Abençoa a tua igreja, Senhor. Assim como Jesus disse a João, para colocar lá no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Viva na paz. Abençoe e seja abençoado. E deixe Deus abençoar a todos. Faça isso em nome de Jesus. E que Deus nos dê um final de semana cheio da sua graça. E domingo de manhã, lá no Jardim Primavera, estaremos ministrando a ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão com seu Santo Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.